Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live em um outro horário. Eita, 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 que estamos essa semana, hein? Tamo que estamos. Hoje a gente vai receber uma convidada. Como sempre, né? Todos são muito especiais. Mas essa também é muito querida mesmo. Eu tenho muito orgulho, assim, eu sou muito feliz por ter reencontrado ela nessa vida. É uma pessoa de uma luz belíssima, com muita sabedoria, muita coisa para ensinar para gente, para transmitir para gente. Então, eu me sinto honrada em tê-la aqui comigo. E eu gostaria de avisar para vocês que todas essas lives estarão salvas. Deixa eu tirar aqui a música. Todas essas lives vão estar salvas no meu canal do YouTube, no Sementes de Luz com Dilma Oliveira, tá? Entra lá para dar uma força pra gente, entra, se inscreve, curte, comenta, que isso vai ajudar a gente a divulgar mais o nosso trabalho, né? Passar a alcançar mais pessoas, né, com o nosso trabalho. E é isso, sejam todos muito bem-vindos. A nossa convidada já chegou. E eu já vou convidar aqui para a gente começar. Deixa eu ver aqui. Pronto, a nossa convidada já está por aqui. Oi, dona Mena, seja muito bem-vinda. Eita, Ei, peraí você tá que eu mudei. Ai, sem meu Deus. problema. Tranquila, é só você girar a câmera. Sem problema, a gente aguarda aqui. Você vai lá em cima, tem um botãozinho. Quando é para o vídeo, você só aperta, tem um botãozinho lá em cima. Tá vendo que tem um microfone, aí tem duas setinhas. Pronto. Aí você acerta e a gente entra de novo. Tem problema não. Aqui é assim, né, meu povo? A gente já sabe. A gente já sabe como é que funciona. Que o povo está chegando, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. A gente tá tendo tá esperando aqui só a nossa convidada entrar, tá? Ela ajeitando a câmera lá, e aí a gente começa com a nossa live. Ô, minha flor, seja bem-vinda e preparem-se, viu? Porque essa live de hoje promete. É, a gente vai falar sobre energias, então façam suas perguntas, fiquem à vontade, tá? Para fazer suas perguntas, para comentar também, dar sua opinião, tá? Aqui é a casa de todo mundo, fiquem à vontade. Vamos esperar só mais um pouquinho, assim que nossa convidada chegar e a gente deu um probleminha na câmera dela. Então, outra coisa que eu queria colocar para vocês é que eu comecei agora, eu estou com um trabalho agora de mentoria, tá? Então, quem tiver interesse em fazer uma mentoria comigo, eu acompanho você durante 3 meses, te dando toda a assistência. Então, te dando toda a assistência. Então, entre em contato comigo no direct, tá? Para mais detalhes, certo? Nossa convidada chegou. E agora, seja muito bem-vinda, minha Flor. O Até que pessoal já enfim. tranquila, a gente já sabe. É sempre quando eu estava até comentando ontem na live, sempre que a gente vai falar sobre esses temas, acontece uma coisinha ou outra, sabe? É, né? Já é batatófilo. O pessoal já sabe disso, ninguém nem se preocupa mais. Porque sempre tem um babadozinho. Então tá tranquilo.
O pessoal já está aqui Gente, chegando, dando boa noite. O Wagner, a Savana, a Mena. Sejam todos muito bem-vindos. boa Então, minha noite, flor, Wagner, Havana. seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Já vai se sentindo em casa, a casa é sua, fique à vontade. Fala pra gente sobre você. Quem é essa mocinha tão linda que está aqui com a gente? O que é que ela faz? A casa é sua. Quando eu Enquanto isso, eu conseguir tomo meu chazinho. e vocês vão me perdoar, gente, que eu ainda não tenho muita habilidade aqui com o Instagram. E eu tô Imagina. com um suporte aqui que fica descendo toda Não, hora, mas tá mas ótimo. Tá ótimo. Assim tá ótimo. Uhum. tá bom, então vamos Vamos lá. lá. Então, meu nome é Raete, né? O pessoal no canal me conhece como Ra, e muita gente gosta de falar o meu nome como Ra, eu até acho bom. Foi uma Uhum. surpresa, mas na verdade foi a inspiração do canal, ela foi sugerida, né, pela espiritualidade. E aí eu acabei incorporando o Ra Conexão Luz, como também é um dos meus Instagrams. E bem, mas muita gente pode não saber que o meu nome é Raete, né? Por isso que às vezes as pessoas me veem com nomes diferentes no WhatsApp. Mas enfim. É... Fala pra gente o que é que significa esse nome que eu achei tão lindo. Ah! Fala pra Então, gente. falo. Olha, esse nome é de origem árabe, porque uma parte da minha família é de origem síria. Aquele povo que todo mundo sabe que já está para lá de dizimado, né? Então, a parte da minha família, por parte de mãe, né, são imigrantes que, desde antes da Segunda Guerra Mundial, saíram daquela região tão conturbada e vieram aqui para o Brasil. E aí, os nossos nomes são assim um pouquinho diferentes. Então, na minha família sempre houve uma Raete, pelo que a minha avó conta, né? Então, as Raetes anteriores também eram mulheres, e aí quando elas deixam de existir nesse plano, uma criança que nasce, era comum, eles colocavam esse nome. E significa Ra, esse Ra que todo mundo fala, é vida, e minha é o Et. Então, vida minha. Eu acho lindo. Ai, eu queria, quando eu nascer de novo, eu vou vir, eu vou querer esse nome pra mim. Ai. Tá bom, à Você deixa? vontade. À Então vontade. tá. Eu, E agora? eu queria, quando eu era Ah, criança, eu sofria bullying, tanto pela cor, sabia que bullying não é só, quem é diferente, né? Pelo sim. nome. E aí, me perguntavam assim lá no colégio, na escolinha, dizia assim, ei menina, você só toma leite e come arroz, é? Isso é as outras crianças. E eu ficava muito brava, e eu não queria ser Raete, não, porque era diferente. Ninguém tinha esse nome, eu queria ser Raquel, entendeu? Crianças. Bora lá. Hoje é o dia das Então, crianças. Ra, fala pra gente como é que começou. O pessoal tá aqui, tá todo dando boa noite. Entrou uma pessoa aqui que tá mandando um beijo pra você, o Um Serginho da beijo. academia. Ah, Sérgio, Então, amigão da Rafa, meditação. fala pra gente, assim, como é que começou todo esse teu caminhar, qual o teu trabalho, o que é que você faz no teu canal, quais são os temas que você aborda. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Sim, Dilma. O nosso trabalho, eu digo nosso porque é um trabalho de equipe, né? Nada que eu e muitos amigos aqui que agora estão presentes, que se dedicam a esse desafio do trabalho da espiritualidade, sabe, vão talvez compreender bem. Mas assim, quando a gente inicia, a gente fica um pouquinho sem coragem, né? A gente tem uma vida inteira. Eu, por exemplo, né, eu passei a minha vida inteira no mundo corporativo, com um outro tipo de pegada na vida, sempre estudei a espiritualidade. Uhum. Mas isso não era uma coisa que eu saltasse para
o público, eu também não ia para as câmeras, eu não colocava o meu nome, o meu rosto e a minha credibilidade, vamos dizer assim, né, de uma carreira e de uma vida para falar dos assuntos da espiritualidade. Então foi desafiador, mas quando veio a pandemia, que assim como eu sou filha da pandemia nesse segundo momento da minha Sim, vida, meu sim. primeiro momento foi com 15 anos, eu rejeitei mais ou menos, eu iniciei assim os estudos, mas eu não quis me aprofundar. E aí veio o segundo momento, e aí eu aceitei com todo carinho, com todo amor, com toda satisfação da vida. E eu sou uma estudante, né? Busco o estudo da espiritualidade associado à questão do comportamento, associada aos avanços que a ciência já tem divulgado. Porque, Dilma, tem uma coisa que sempre me incomodou. Que quando se fala de espiritualidade, muitas vezes a gente vai mais para o campo do esoterismo. Agora, não Perfeito. tanto, né? O misticismo, né? Para o Uhum, sim. misticismo, né? Então, Uhum, hoje em dia, não tanto, assim, já cresceu bastante esse entendimento de que toda a espiritualidade envolve todas as leis naturais e envolve a própria evolução dos seres, dos uhum. universos, enfim. Então, eu tenho isso como um desafio, que é trazer essa, essa percepção que a ciência, de alguma maneira, deu os seus primeiros passinhos, deu assim já as suas lambisgadas, e eu gosto de agarrar isso, sabe, Claro, e colocar ele por uma outra perspectiva. sim. Então, não sou só eu Basicamente que é faço isso, isso. né? É, Então, tá, o pessoal está aqui mandando mensagem. A Priscila chegou por aqui, a nossa querida Priscila do canal Bosque Sagrado. Gente, super indico esse canal. Essa menina é assim um amor de pessoa. Eu sou suspeita de falar. é uma E ela luz. está falando aqui que está amando tudo isso. O Serginho comentou: somos eternos estudantes. Sim, é isso. E o pessoal pode mandar pergunta, tá? O Rá tá aqui para responder. Eu tô Eita! só tomando chá. Ai, me diz uma Isso. coisa. Quando você percebeu, assim, você tem aquele momento de virada de chave? Tipo assim, ó, é agora, não dá para empurrar muito mais com a barriga, vamos lá, vamos enfrentar. E assim, o que isso trouxe de benefícios para a tua vida, em que mudou? É, se você tem essa percepção de melhoria, porque assim, eu, por exemplo, nos meus 35 anos, quando eu renasci, eu tenho uma consciência assim de que foi um presente, sabe? Foi como se viesse a minha vida, minha nova vida em uma caixinha de presente, assim, com aquele laço bem bonito, ó, tá aqui, toma. Não é fácil, mas assim, então fala pra gente sobre esse teu momento. Conta pra gente aí como é que foi, o que é que tu pensou, o que é que tu sentiu e como tu reagiu, né? É. Depois que eu fui amadurecendo e eu dava aulas de dança, eu participava do aprendizado de dança na minha escola de dança aqui da cidade. E lá na dança, eu já praticava a meditação em paralelo com o próprio curso de meditação. Então, eu posso dizer que a meditação, o fato de exercitar, olhar para dentro, estar presente naquele momento, exercitar, olhar e sentir exatamente o que eu estou sentindo no momento, me ajudou bastante a acordar. Então, Uhum. acho que essa é a virada da chave. Mas teve um dia em especial que eu estava aqui, eu estava nesse processo já, claro, mas aí eu senti uma necessidade enorme de ir lá para fora. E eu fui, estava uma noite de lua e muito clara, e eu fiz uma oração assim muito sentida, eu vou falar resumidamente, porque é uma coisa muito particular minha. Claro. E nesse momento eu senti uma coisa muito forte,
muito forte, né? E em lágrimas, assim, a lágrima era de alegria. Era como se eu tivesse adentrando, assim, tivesse dado um salto, entrado em uma outra porta, entendeu? Sim. E aí eu já estava lá, já tranquilando, já tinha passado aquele momento mais forte, né? Mas era uma satisfação muito boa, muito linda. E aí eu olhei para o céu e vi um bando de pássaros migratórios, daqueles que andam em V, e esses pássaros, eles estavam vindo do norte para o sul. Até aí tudo bem. Eu olhei aqueles pássaros e eu achei muito bonito, né? Eu digo, poxa, que mais bonita. Não tive nenhuma ação de gravar, nem de nada, eu só fiquei olhando e me sentindo feliz. E aí, eles eram brancos, né? E quando que passou esse momento, eu fui pensar, gente, pera lá, como que eu vi esses pássaros brancos? E como é que, se eles estavam abaixo da lua, a lua não podia iluminar eles de baixo para cima, né? E aí eu fiquei Adoro essas pensando, caídas de ficha. e tô pensando até hoje, né? E até queria que o povo aqui, se tivesse alguém que pudesse me dizer se existe essa atividade de pássaro migratório à noite. Porque Pois me é, eu nunca parece, ouvi falar, não. É só durante o dia. pois é. Uhum. Então, eu contaria isso com tranquilidade se não fosse esses dois detalhes. Mas me diz assim, o teu trabalho, eu percebo, gente, super indico o canal dessa moça, viu? Vocês- é, é, eu percebo que o teu trabalho, ele tem essa inclinação para essa parte mais, por isso o título da nossa live, né? Essa questão, ó, o pessoal tem gente colocando aqui, o Wagner colocou, durante a noite eu ainda não cheguei a ver. Pois é, eu também desconheço. Isso, Wagner. Então, é, à noite eu realmente também nunca vi, não. Então, Continua o mistério. aí a gente sabe que é, quem assiste, quem segue o teu trabalho, a gente percebe que você tem uma pegada assim, mais essa questão energética, essa questão mais da quântica, né? A nossa vibração, campo vibracional, campo morfogenético. Então, esses assuntos, eu percebo que isso, para você, é interessante a gente observar, né? Como cada pessoa tem o seu nicho, né? Um que fala mais sobre projeções, outro projeção astral, outro que fala mais com essa coisa mais da pegada quântica. Então, de onde veio esse teu interesse, assim, além daquilo que tu já falou pra gente, mas assim, teve alguma coisa que te deu esse start? Sobre isso aqui que eu quero falar? Tá E certo, aproveita e entendi. fala já pra gente já sobre um pouquinho sobre essa questão das energias, desse trabalho todo. Pois bem. Olha, uma coisa que me fez caminhar também para aí é que eu acredito que tudo tem que ter um porquê. E as pessoas precisam sempre ter isso como um norte. Então, quando elas vão ler alguma coisa, e todo mundo que é do meio acadêmico sabe que quando você diz que a teoria do autor tal com a teoria do autor assado, cozido e frito, você concorda ou você discorda, mas você cita aqueles que deram-se ao trabalho de pesquisar e de publicar, né? Uhum. E aí eu sofri um pouco quando estava na universidade também, porque uma vez eu discordei de um autor e coloquei no meu trabalho para a professora. Aí a professora me deu uma nota baixa, mas me chamou em particular e disse: quando você for discordar de alguém, coloque o seu argumento ou busque um outro Perfeito. autor
que dê sustentação à sua discordância. Uau! E ela contribuiu muito para a minha vida. E isso tem sido no mundo corporativo, no meu trabalho, em tudo que eu faço, né? E eu trabalho, gente, numa área que não tem absolutamente quase nada a ver, quase, porque é dentro da educação. Eu sou professora de carreira e eu trabalho na área de planejamento, convênios, programas que envolvem a execução de recursos públicos do meu município na área de educação, incluindo prestações de contas. Eu estive à frente desse trabalho por muitos anos, mas é muitos anos mesmo, não vou falar quantos. Se tiver alguém aqui. Detalhe, vamos mudar de assunto. Besteira. Relaxa, vai. Então, continua. E isso me trouxe essa pegada, como você coloca, é a pegada do concreto, do palpável, para que as outras questões mais subjetivas tenham sustentação. Então, eu estou discordando na vida a partir desse trabalho com a espiritualidade. Eu estou em discordância a determinadas e muitas questões meramente científicas. Perfeito. Porque o pessoal, eu observo que o pessoal tem muito essa questão assim de tudo você fala sobre alguma coisa que foge, né, do conhecimento dele, aí a pessoa já usa como artifício, já vem com aquela coisa. Tem provas científicas disso, sabe? Como se isso fosse algo assim, porque todas essas questões que a gente fala aqui são perceptíveis não são perceptíveis ao tato, aos olhos muitas vezes, são perceptíveis às sensações, às emoções. Então, assim, a questão energética. Então, para comprovar cientificamente, a gente não tem máquinas ainda que são possíveis de... Ainda, claro que já existem algumas coisas, como, por exemplo, a Kirlian, né, que faz aquelas fotos da nossa aura, do nosso campo e tudo. Mas isso para mim é uma coisa tão pequenininha, sabe, essa pergunta. Sabe? Então, comece a sentir, comece a trabalhar essa sua sensibilidade, né? Para não se apegar tanto a essa questão científica, tem que ter esse cuidado também. A Priscila fez um comentário aqui, tá? Dilma, minha linda, eu vi a mentora da Rapo Clarividência, que presente lindo. Foi muito emocionante. Ai, deve ter sido mesmo, eu imagino. A Priscila fez um trabalho excelente para mim, que foi, como ela está aí à disposição de todos, que foi um trabalho relacionado ao mapa numerológico, e ela me presenteou também, assim como qualquer pessoa que busca esse trabalho dela, com essa mensagem do nosso mentor. Vez que se for autorizado, isso, né? Não é? Sim. E foi muito lindo. Mas assim, não querendo fugir do assunto, vamos com relação... Claro. Eu tô aqui segurando o suporte, gente. Tá, tranquilo. Bota um livro para apoiar ou alguma coisa. Pois é, mas é a parte de baixo. Mas vamos lá. Não tem problema não. Fica segurando. Conseguiu, pronto. Então, assim, vamos fechar esse raciocínio da parte científica e da parte energética e tudo mais. Pois bem. Bora lá. Então, meu desejo, amigos espiritualistas, todos que puderem nos ver, né, ou hoje ou mais adiante, todos que gostam de espiritualidade, é que sim, nós vamos trabalhar o sentir daqui para frente. Essa vai ser a pegada do futuro. Contudo, há de sair entre nós, dentro de nós, alguém também que possa se associar com a pesquisa. Porque todo o desenvolvimento humano, todo o desenvolvimento, a progressão da sociedade, ela passa pela tecnologia. Sim. E o sentir que nós somos capazes, os irmãos aqui que são projetistas astrais, você, que tem uma sensibilidade muito maior, uma mediunidade extensiva, ostensiva, é perfeito. Mas há de haver um momento em que essas coisas estarão unidas para que nem hoje a gente pode falar em ondas eletromagnéticas.
Como se nós não Uhum. podíamos falar disso na Idade Média? Não podíamos. Não tinha cabimento. Aí você veja que em 1800, no final do século XIX, é que a ciência começa a dizer que, não, pera lá, existe como Tem medir alguma coisa. frequência. Uhum. Tem como Uhum. medir frequência. E a partir de onde? Dos cálculos matemáticos. Uhum. Entenderam? Então, para finalizar isso, para não se alongar, é que a espiritualidade haverá de associar-se com o conhecimento científico sempre. Porque, de outra forma, nós sempre estaremos à margem. Entende? Uhum. Sim, E concordo. aí, não vou aprofundar muito, não. Porque assim, porque tá tudo conectado. É o que eu falo sempre aqui nas minhas lives. Não adianta a gente querer fazer essa separação. Uma coisa conecta a outra. Nosso amigo Diego chegou por aqui chamando a gente de linda. Ai, eu me acho. Então, começa. A gente tem que compreender que está tudo conectado, gente. Não dá para separar uma coisa da outra, sabe? Se você tira Correto. uma pecinha, é um quebra-cabeça, né? Então, se você tira uma pecinha dessa, o quebra-cabeça vai ficar faltando aquela pecinha ali, a imagem não vai completar. É simples Uhum. assim. Então, Verdade. ciência, espiritualidade, sabe, vamos parar com essa coisa de querer separar uma coisa da outra, porque não tem como. Se você Isso. vê experiências, quem tem experiências com extraterrestres, com que visita a nave, que vai, ou pessoas como eu mesmo, que fora do corpo já visitei colônias onde tem essa parte, essa questão mais assim, digamos assim, de aparelhagem, tudo. Por exemplo, uma vez eu fui fora do corpo no CAEC, lá tem todo a parte extrafísica, tem vários aparelhos colocados por lá. Então, assim, para quem tem esse contato, para gente que sabe disso, que percebe isso, até para quem não percebe ainda, né, por uma questão de esquecimento, tem que, tem que entender que tá tudo ali, sabe? É tudo conectado. Nós somos uma máquina, né? Nosso corpo é Correto. uma máquina. E aí, passando para o exemplo prático, para que a gente não fique só na teoria, e Que a aí, menina quando a gente aqui, a está Elisângela falando, colocou aqui, é um pouco complicado de entender. Então, se você puder dar mais uma pincelada. vamos falar um pouco sobre a vibração e sobre a frequência que a gente emite a partir dos nossos pensamentos e das nossas palavras, por exemplo. Então, hoje, a ciência já começa a pensar sobre isso e a considerar, alguns segmentos da ciência começam a perceber que o bem-estar físico, uma vida melhor, uma alimentação Hum, saudável, um menos estresse, trariam para o corpo da pessoa um estado de saúde. Ora, então eu começo a levantar essa questão. Se todas essas pessoas desse segmento, e é comum a gente saber disso entre as falas que existem por toda parte, podemos pensar que, como tudo no universo é energia, e a ciência diz que já está publicado, tudo é energia, até o que é sólido é feito de sim, energia. Vênus. Ou é energia menos densa ou é energia mais densa. E quando a gente pensa, e eu vou pular aqui várias explicações para falar assim bem prático, de uma maneira prática. Então, quando você emite um pensamento, e a nossa mente está sempre com 500 mil pensamentos ao mesmo tempo. O desafio hoje do ser humano é acalmar a mente, é Uhum. prestar atenção no momento que você está e, principalmente, prestar atenção no que você pensa, no que você remói. Às vezes tem uma ideia que fica ali, que você já está tão acostumado que você nem vê. Então aquilo fica ali, remoendo, remoendo, remoendo. O resultado disso, dessa energia, é uma vibração. Porque tudo que é energia, energia vibra, certo? Essa vibração, ela vai ter um peso, uma velocidade, ela vai ter uma ação. Então,
o tamanho dessa vibração, se ela é boa, se ela é ruim, eu não vou nem falar sobre como que mede em hertz, nem nada. Deixemos isso para outro momento. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá no meu vídeo que eu falo um pouquinho melhor. Então, quando a gente sabe que a vibração é emitida, porque o pensamento é energia, o pensamento se comunica com as nossas células. Eu estou mostrando a célula da pele, mas é todas as células do corpo. Existe uma interligação. Então, cada célula, meus amigos, tem uma membrana, como se fosse a pele da célula. E nessa pele da célula está cheio de anteninhas, que são tipo um diapasão assim, vários, que estão ali, ó, medindo as frequências que você está tendo acesso ou que você permite que você produza. Então, a célula, ela não tem filtro. Ela não julga. Ah, isso não é bom. Isso aqui é bom. Não. Quem julga é você. É você que decide se você quer aquele tipo de vibração que você está se associando de forma externa ou se você está produzindo de forma interna. Então, a decisão é sua. Mas a célula está ali para cumprir com a função dela, que é captar a energia, transmitir para dentro, processar dentro da condição celular e ter as suas filhas, as novas células. E o que ela faz? Ela faz células que tenham aquela mesma vibração que você decidiu ter. Então você escolhe entre ter boa vibração e produzir mais células de boa vibração, e aí, portanto, saúde, ou você escolhe ter células de baixa vibração, deletérias, células pesadas que provêm, às vezes, até de um filme que você assiste. Aquele filme te deixou mal, poxa, aquele filme tinha umas imagens que me deixaram triste, é muita violência, ou é terror, eu fiquei com medo. E aí, o que você fez? Você entregou para as suas células informações do medo, por exemplo, da tristeza, e as células captaram, processaram e criaram suas filhas, porque você sabe que o movimento celular é grande. Ele está sempre, as células estão se renovando. E as filhas dessas células serão novas células tristes, com medo, que produzirão essa mesma frequência. Eu acho que... Sim, perfeito. O pessoal está escrevendo aqui, a Rê está falando aqui que nunca conseguiu meditar, se não consegue meditar porque tem a mente muito agitada, nunca conseguiu ler um livro por completo, mas que foi diagnosticada com, creio que seja assim, déficit de atenção. Só que assim, o que eu penso em relação a isso, Rê, é o seguinte: tirar essa coisa do fatalismo. Eu tenho isso aqui. Não, você não tem, você não é isso, sabe? Você pode modificar com práticas diárias, com toda essa questão que a Rá está trazendo aqui. Daí vem essa questão psicossomática, todos esses adoecimentos, né, psicológicos e tudo mais, parte desse ponto aí que a Rá colocou tão bem aqui pra gente. Então, começa a praticar aos pouquinhos. Não queira sentar para meditar 30 minutos. Não, começa aos pouquinhos. Não consigo sentar para meditar. Beleza, faz uma coisa. Faz como eu faço. Vai lavar a louça, concentra-se. Se concentra na água, se concentra no sabão limpando o prato. Sabe? São esses detalhes que vão te fazer ir acalmando aos pouquinhos. Claro que tem toda uma questão por trás, né? A gente sabe disso. Tem um emocional, por isso que a gente colocou aqui, porque está tudo interligado. Então, o cuidado com o que se fala, com o que se ouve, com o que se vê, tudo isso é muito importante, você ter essa atenção, né? Então, começa a procurar fazer isso, tá? Vai aos pouquinhos, pega uma coisinha, vai dar uma volta, vai olhando os passos que você está dando, o lugar que você está pisando. Opa, tem uma formiguinha ali, não pisa na formiguinha. Então, são treinos, são técnicas que você vai utilizando no dia a dia
que vai te levando, sabe, para esse ponto. Hein, A Rê? Tereza está falando aqui, parabéns, minha amiga. Rê Bartos, Tereza, a Tereza Elisângela querida. falou aqui, um beijo, minha chefe linda, bela explicação. Neco também chegou por aqui. Pode falar agora. Fala aí. Eu não sou mais a chefe dela, né? Mas é que eles têm esse carinho. Um beijo para vocês. Tem outros aqui que eu já vi que entraram e eu me sinto muito feliz Você por ia isso. falando para Rê Eu sobre. ia falando para a Rê o seguinte, Rê, e também tudo isso que a Dilma disse, e eu acrescento uma coisinha que pode até ser bem facinho para você. Antes de você dormir, nunca durma, viu, pessoal? Ninguém durma sem pedir dentro da sua fé, dentro do que você acredita, proteção. Se você acredita em Jesus, Deus, seu anjo da guarda, seu mentor, não importa. Peça proteção para que você seja protegido. Muitas das nossas maiores perturbações durante o dia, o nosso psicossomático e tudo, somos responsáveis por o que pensamos, o que emitimos. Uhum. Muitas vezes é porque quando estamos dormindo, e os nossos projetistas astrais aqui, que saberão mesmo explicar, estamos dormindo de forma, a maioria de nós, inconsciente, e muitas vezes estamos por culpa nossa mesmo, porque a gente não cuidou das nossas ações durante o dia da vigília, estamos à mercê de todo tipo de energia que é prejudicial. Perfeito. Alguns aqui podem não ser espiritualistas, mas a verdade é que existe um mundo extrafísico para além desse físico, que é muito maior que esse, muito mais amplo, e onde o mar de possibilidades é maior. E é nesse mundo extrafísico, que é o verdadeiro lugar, é que as potencialidades são exercidas. E se nós estamos aqui com esse corpinho aqui biológico, ocupando esse corpinho biológico, vivendo essa realidade, porque precisamos, escolhemos viver essa realidade para entender tudo isso. Por outro lado, se nós temos esse ganho, nós temos também o risco de se deixar levar pela influência da matéria e esquecer dessa realidade e ser uma espécie de lanchinho no mundo extrafísico. Perfeito, isso é manipulado mesmo, né? Manipulado de todas as formas, que é o que a gente diz estar sendo pensado, né? Então, uma coisa que eu quero acrescentar aqui, que você falou um termozinho aí, me veio aqui um estado. Por exemplo, essa questão, eu gosto de modificar um pouquinho os termos, né, que a gente já vem usando. Por exemplo, essa questão de você assumir as rédeas, né? Pegar as rédeas da sua vida, não sei o quê. É você assumir, nada mais é do que você assumir essa responsabilidade. Não se sinta em culpa por nada, se sinta responsável por tudo que lhe acontece, porque é assim que funciona. Lembra daquela questão da vibração que a Rá colocou aqui pra gente? Nada mais é do que isso. Porque essa questão da culpa e tudo vem muito, ela nos dá uma conotação um pouco religiosa. Nada contra a religião aqui, eu não estou falando isso, mas assim, a gente já viu que só isso não é o bastante, né? Então, começar a desfazer tudo isso. A gente está com a mente já muito programada, começar a desprogramar tudo isso, né? O Wagner colocou aqui, isso ajuda muito na lucidez, nos sonhos e na ansiedade. Pois é, os sonhos, eu trabalho com análise de sonhos. E os sonhos, eles sempre nos trazem mensagens, sempre. Então, comece a observar, como a Rá colocou aqui, faz a tua oração, faz o teu trabalho energético, faz o teu relaxamento antes de dormir, né? Faz esse pedido, né, de estar protegido, mas saiba que você também tem uma responsabilidade além disso aí. Então, faz tudo isso e observa os seus sonhos. Eles nos dão o caminho das pedras, digamos assim, né? Em que ponto a gente está e tudo mais. Sempre tem uma mensagenzinha. Ó, a Rê Eu tá queria colocando aqui também, que entendeu.
agradeceu. Legal, Rê. É isso aí. Eu já sei que eu senti, no caso dela, a gente vai desenvolvendo um pouquinho de sensibilidade, Sim. e era mais relacionada à parte do sono dela. Mas você veja aí, Rê, qualquer coisa, tá? Ela tá falando É, aqui que sonha muito à noite e tudo. Uhum, foi. Você foi uhum. em cima do Você lance. cuida. Uhum, Ah, então, você cuida dessa parte aí que você vai ver. Faz a água uhum. fluidificada. Lá no meu canal a gente tem, depois de toda a parte teórica lá, sempre tem a água fluidificada. Ah, falando Eu nisso, eu vou sempre digo, aproveitar o embalo aqui e vou pedir. Gente, bota um copinho aí de água, vai lá que a gente espera. Pega um copinho d'água, coloca aí. Rá, por favor, no finalzinho, faz uma energização pra gente. Faz uma água com todo fluidificada pra prazer, gente. com todo prazer. Não tinha Preparem programado, mas aí, gente. faremos. Então, Opa! eu queria Ó, dizer o aqui é seguinte, bom por amigo. isso. Não A sei se gente tem pega de pergunta. surpresa. Não sei se tem alguma pergunta aí, mas eu estou querendo aproveitar bem o tempo para não Vai ficar lá. meio vazio a Não, questão, mas tá né? tranquilo. Uhum, sim. Então, Só tem um comentário aqui. Segura isso aí que você vai falar. hum, O Neco colocou aí. Somos responsáveis por tudo que nos acontece, seja porque eu pedi antes de nascer ou pelo livre-arbítrio. Aí a Mena colocou. Aí tem uma pergunta. Fala aí que você vai falar, depois eu jogo a pergunta. muito bem, né? Então, eu ia falar o seguinte, que as questões principais que eu queria que vocês levantassem e sempre colocassem como pontos de referência nessa trajetória de aprender mais com a espiritualidade para trazer benefícios para você mesmo. Porque tudo que a gente fala é para o bem seu e do conjunto. E o detalhe é que assim, a ficha caiu, é a hora do oi, chegou a melhor das ideias, é que, atenção, minha gente, muita gente aí já sabe, mas quando você está num ambiente, olha a frequência que eu falava, o Uhum, ambiente que te dá esse bem-estar, você faz a troca, porque onde a gente está, a gente troca. sim. Olha, então o start é quando a gente produz boas frequências, está com a boa paz, a boa frequência, que troca também nesse ambiente, nós produzimos o bem para nós, para aquele grupo, e produzimos condição material mesmo. Eu estou falando de ectoplasma, eu estou falando de energia, para que a espiritualidade maior possa levar para onde seja necessário. Pode ser na hora da oração, da fluidificação, de uma música que você escuta, de uma boa conversa, de uma risada, de um momento de amizade fraterna, de amor de todos os âmbitos, quando é verdadeiro, né? Quando não tem outras questões frequenciais menos positivas. E essas questões frequenciais menos positivas, amigos, os sentimentos ruins, como a raiva, o ódio, que às vezes a gente alimenta isso por Uhum, tanto tempo, por alguém que a gente julga que ele não é merecedor nem de perdão e nem da nossa concessão. Só que o detalhe é que o que você está fazendo? Você está se envenenando. As uhum. suas anteninhas estão captando. E ao invés de você só produzir vibração ruim para aquela criatura, porque ela está recebendo direto, você está trocando com essa criatura essa energia. E quando você recebe de volta aquilo que você produziu, também, que é um vai e vem, ó, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. As suas amigas células se reproduzem com essa mesma informação, né? Gente, quando eu entendi isso, para tudo. Para, porque agora eu não permito, quer dizer, eu sinto raiva como todo mundo, eu sinto Ah, às vezes tudo que é ruim, tá, gente? Tudo. Só que o detalhe é, quando a gente percebe, a gente para o processo. corta.
E a gente substitui Perfeito. por outro pensamento, por outra vibração, por outra frequência. Tem até um exercíciozinho bem simples, que é o cancela. Cancela. Quando você tá, tipo assim, vem um pensamento, algo que não tá te fazendo bem, vai lá e estala o dedo, cancela, cancela, cancela. Faz esse movimento, só para tu ter uma ideia, depois a gente conversa aqui, depois você vai e fala para a gente como é que foi. Então, acrescentando isso aí que a Rê colocou tão bem, tem uma coisa, um outro sentimento também, que ele, para mim, assim, é o carro-chefe, que é o tal do medo, né? Então, assim, essa coisa do bom, do ruim, tem muitas pessoas, elas entram, para mim isso é um pouco falho, tá? Assim, na minha concepção, tá? Para minha experiência. Eu não vou em tal lugar, por isso que eu gostei do que você falou. Eu não vou em tal lugar porque tal lugar as pessoas são, a vibração é baixa, não sei o que, então não vou para não me contaminar. Cara, tá complicado porque tu tá nesse planeta, tu precisa conviver com as pessoas. É daí que tu vai tirar o teu aprendizado. Não, a não ser que você queira se isolar como um monstro, ficar lá em cima de uma montanha isolado, ok, tem todo o direito, tá tudo certo. Mas assim, o não julgamento, ele é importantíssimo em tudo isso. É você olhar o outro, olhar os ambientes, olhar tudo sem o julgamento. Não estou me sentindo bem. Sim, isso já é um julgamento. A vida é como é, somos nós que decidimos se aquilo ali vai ser legal ou não. Eu sempre dou o exemplo de duas mulheres gestantes. Uma bem casada, com trabalho e tudo mais, na paz. A outra solteira, no sufoco, sem trabalho e engravida também. É a mesma situação. Estão gerando uma vida que é algo belíssimo. Só que estão fazendo, para uma, essa situação, essa gravidez é uma coisa linda, é um divino presente. Para outra, já não, provavelmente já não vai ser. Entende? Que é a mesma coisa, mas depende de como você vê. Tem uma pergunta aqui da Mena, ela colocou aqui: os remédios que tomo para dormir influenciam dos meus sonhos e por isso não lembro bem? O que você acha, Rê? Remédios para Oh, dormir? Rá, desculpa, é porque eu li a pergunta da Rê também. Vai, Rá, sim. Com, O que é que tu com acha disso aí? certeza que os remédios, eles têm a sua influência. Quando você tem que tomar remédios, porque não tome por sua conta, mas porque houve uma análise técnica do seu médico para que você tivesse mais ganho com o remédio do que percas, né? Mas existirão sempre perdas, né? Então, é claro que se a gente ganha por um lado, a gente às vezes perde por outro. O que os médicos fazem, e fazem muito bem, e é isso que a gente tem que entender, que o médico é um técnico. Ele Uhum. ele não é um expert, não tem a visão além do alcance, É um não. ser humano, Mas, né? ele é um analista, Uhum. né? Então, o remédio, haverá, quando ele é passado para você, quando ele é receitado, ele há um peso. Então, em tese, você precisa mais dos benefícios e vai sofrer com um pouquinho do que pode acontecer de revertério aí, de parte ruim. Mas eu te digo uma coisa, minha amiga. A meditação, a oração, até lavar a louça, como a nossa amiga Dilma colocou aqui, desde que você esteja concentrado naquela louça. Ó, alguém pode dizer, mas isso é muito difícil de entender. Como é que é mesmo isso? Eu não consigo parar para pensar só uma coisa. E você não vai parar nem de pensar e nem de pensar só uma coisa. Se você está lavando a louça, homens e mulheres, né? Homem, qualquer atividade. Você só precisa fazer uma coisa. A sua cabeça vai continuar com aqueles 1000 pensamentos, mas você tenha, assim, concentre-se em lavar a louça. Prestar atenção na louça. Pensar na necessidade da limpeza, por exemplo, que é o que você está fazendo. Uhum. Quanto mais você pensar na louça, menos os outros pensamentos têm espaço. Mas eles vêm. E você deixa eles passarem. Isso é meditar. E aí você pode meditar fazendo isso. Você pode meditar olhando para a parede. Você pode meditar em grupo. No meu grupo
de meditação, Comunidade da Ação com Hélio Gabriel, quem quiser. Tem aqui o Wagner, que eu acho que ainda está aí, não sei. E meditação, quando eu danço, quando eu estou dançando, eu entro naquele campo mórfico, e quem quiser saber, a gente fala de campo mórfico lá no canal, que é uma espécie de nuvem de energia que eu me conecto ali, eu me concentro ali. Eu vou ter outros pensamentos? Vou. Mas é que como os homens são melhores nisso do que a gente, sabe, Dilma? Os homens, eu gosto de aprender essa parte com eles. Os homens, eles têm a tal caixinha do nada, né? E às vezes você pergunta assim, amigo, o que você está pensando? Nada. Tem nada. Realmente, ele não está pensando nada, né? Tá, lógico, não é, isso é meio fantasioso. Sim, é interessante esse ponto que tu está colocando, porque realmente, assim, é a questão de você estar no momento presente, seja ele qual for. Você está, simplesmente você está ali. Eu estou aqui nesse momento conversando com a Rá. É isso que eu estou fazendo. Eu não estou preocupada com isso, preocupada com aquilo, porque eu amo meu cabelo. Não, eu estou aqui, entendeu? Tem uma pergunta do Júlio. Eita, lá vai, para nós duas. Vamos lá. Só uma coisinha aqui. Claro, por acaso, eu não vejo tudo que está acontecendo aqui no chat, mas eu vi, por exemplo, que a Jaque entrou. E aí, o pessoal da dança, eu estava falando agora mesmo, da escola de dança da atividade da dança, de como fazer meditação dançando. A meditação de Osho. A meditação de Osho é maravilhosa. Quem quiser depois ver o conteúdo, vai estar lá no canal, a gente vai colocar na íntegra, tá bom? Eu fiz algumas meditações em alguns templos, quando eu estava em Frankfurt, e assim, E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tive acesso a essa meditação do Osho. Ai, amei. Procure uma meditação que se adeque a você, né? Vai para o que você se dá. Dilma, querida Rai, querida Dilma, qual é o mais profundo desejo de sua alma? E o que é que você ainda não realizou e deseja imensamente realizar? Eita, vai, começa. O maior desejo da minha alma, né? Com certeza ele ainda não foi realizado, mas na íntegra, né? Que é, quem sabe, né? Mas se eu não ver encarnada, com certeza verei desencarnada. Que é o avanço em definitivo da nossa forma de viver em conjunto aqui no nosso planeta. Porque eu não consigo ter nenhum desejo próprio para mim de felicidade, porque crendo eu que estou num grupo, que estou inserida num grupo, nunca serei feliz completamente, porque eu posso hoje idealizar, se eu tiver isso, eu serei feliz. Se eu alcançar isso, eu serei feliz. E quando eu alcanço, geralmente eu já me debruço com outro desejo. E assim é o ser humano. Mas aí, parece-me que agora eu estou ousando, meu amigo Júlio, e eu estou começando a pensar que realmente eu só conseguiria ser feliz mesmo. Meu maior desejo é quando a grande maioria, a grande massa, o grande número de pessoas encontrarem esse equilíbrio de si e viver em paz, e viver em fraternidade. Me falta agora a palavra, porque fraternidade é pouco, comunhão é pouco, porque isso tudo parece muito externo, mas eu acho que a questão é, quando eu entendo que é em mim, que é eu que produzo, e me congratulo com o meu outro, por ele também produzir, e essa energia que a gente troca é muito forte, e é esse aqui é o objetivo maior, esse é o meu maior desejo, acho que isso é uma, não é nem um desejo, sabe, Júlio? Acho que isso é uma ambição. O pessoal está aqui colocando, né, que a ansiedade melhorou muito depois da meditação, tem outra pessoa falando aqui da dança. Respondendo a pergunta do Júlio, eu diria uma coisa. No meu mais profundo mesmo, assim, que eu sinto
vibrar, sabe, o meu corpo todo quando eu penso nisso, é que consigamos, seja com aqui nesse planeta, seja com outros seres de outros planetas, que esse verdadeiro amor, o verdadeiro, como a Rá colocou aqui também, o verdadeiro respeito, a verdadeira cumplicidade, a verdadeira união, sabe? Não existir mais essa coisa do você é branco, eu sou preto, ele é verde, o outro tem o. Sabe? São essas coisas assim que eu acredito que quando. Para mim, isso eu espero um dia conseguir chegar nesse nível de amar a todos incondicionalmente, de amar a tudo incondicionalmente e a não julgar, né? Então, essa para mim assim é aquele ponto que eu acho que quando eu conseguir isso, se eu conseguir um dia chegar nesse ponto, eu acredito que eu estarei realizada. Isso para mim é felicidade, é poder não ver mais o outro sofrendo, né? Não poder, não precisar mais ver tudo isso que a gente vê aqui num planeta tão lindo como esse nosso, como essa nossa casa tão linda, né? Então, eu acho que esse seria o ponto principal. Eu acho que eu respondi a pergunta. Se você perguntar para Dilma, para essa consciência, essa Dilma aqui encarnar, ela vai dizer assim: ah, eu quero amor, eu quero eu quero amor também, sabe? Mas assim, é claro que temos sonhos, né, físicos, materiais para alcançar, isso aí é óbvio, a gente está aqui na matéria. É claro que eu tenho esses sonhos de ter uma casa na montanha, aquela casa bem linda, assim, com a piscina para eu mergulhar, sabe? Esses sonhos existem, mas o sonho da minha alma mesmo é ver todo esse amor espalhado, tudo, sabe? Estão dizendo aqui, ó, a Marinette está te dando os parabéns, dizendo que você é maravilhosa. Ah, Marinette. a Rê Bastos colocou: como achar o propósito de vida quando as fichas começam a cair? Na espiritualidade e no pessoal. Vai lá, Rá, temos 3 minutinhos, capricha. E a água fluidificada, tem quanto tempo? Então, pois é. Acho que vai ficar para outro momento, né? Vai ficar para outro momento. Infelizmente, assim, o tempo passou, a gente não percebeu, mas a gente faz o seguinte: eu vou trazer a Raque em um outro momento para a gente falar sobre isso e ela fazer, se ela topar, claro, fazer para a gente. E essas perguntas. O Júlio perguntou aqui: qual o mais profundo medo de vocês? Ah, Júlia, tem que ser objetiva, porque agora o tempo está acabando, né? Então, lá a gente tem que fazer live no YouTube, que aí a gente faz o tempo que for preciso, né? Vamos fazer. Então, o meu maior medo, Júlio, é eu mesma, por alguma razão, perder a minha esperança, de alguma forma. Então, assim, você vai dizer, mas como? Se você está estudando, se você está caminhando, como é que você vai perder essa lucidez? Eu não sei. Isso é um medo que eu tenho, assim. Uma das coisas que me fez nunca usar droga foi nunca ficar fora do ar. Eu não queria nunca ficar fora do ar, entendeu? Então eu não usava droga. Eu não bebia, eu não fazia nada que me pusesse... Até para fazer um exame médico, eu pergunto, eu posso fazer consciente? O medo de perder a lucidez, né? De perder... Isso. Então, não sei se é coisa de vidas passadas. Então, esse é um medo que eu tenho. Engraçado isso, né? Meu maior medo é me perder de mim de novo. Eu vou muito ter que achar, que sabe? eu tô dizendo. Uhum. Eu tenho que procurar tudo de novo, mas sabe? Eu não parar todo onde eu tô. Pronto, tá ótimo. Eu me perder de novo para ter que me achar, não. Ai, dá muito trabalho. Por favor, deixa uma mensagem aqui pra gente. Gratidão imensa por você estar aqui. Gente, vamos marcar uma live com a Rá lá no nosso canal do YouTube, que é o Sementes de Luz. Esperamos vocês lá. Eu vou colocar o post direitinho no dia que a gente marcar, tá? Rá, deixa uma mensagem aí pra gente, vai. Gente, olha, eu só queria que vocês lembrassem sempre de ouvir vocês mesmos.
E um exercíciozinho ótimo que acontece é quando a gente, puxa vida, aquela pessoa que estava no Instagram falou isso, acho que eu quero fazer agora. Eu quero que você guarde isso para você. Vá lá no espelho. Se você não conseguir ir para o espelho, tudo bem. Mas se você puder, olhe no espelho e se elogie, se congratule. E sempre a partir daí, nesse amor que você estabelece entre você mesmo, ouça os seus pensamentos. E quando os pensamentos forem negativos, ou deleta, ou impede, ou cancela, para que não vá para frente. Força. Porque alguém vai dizer, ah, mas isso não é assim não, Raete, que bobagem, que coisa mais boba, parece até criança. Não. De tanta gente insistir, dá certo. Então, primeiro se congratule, se sinta belo, se sinta bela, se sinta capaz nos seus projetos, nas coisas melhores que podem vir para você e cancele os pensamentos negativos, substituindo por outro positivo. E depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso e vamos mudar essa frequência individual. Maravilha, minha gente, um cheiro grande. Gratidão a vocês que estiveram aqui, que mandaram as perguntas, que comentaram. Vai lá no nosso canal, dá uma força pra gente, se inscreve, compartilha essa live e vai estar salva lá, tá? Para quem quiser ver depois também. Então, é só isso que eu tenho a dizer. Gratidão, gratidão e gratidão. Um cheiro. Cheiro, meu povo.